Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a lista sobre logaritmo. Paramos, né? Aqui vamos começar no número 4. Vou fazer aqui em cima. Então, determine o valor das expressões a seguir. Então, número 4, letra A. É o log de 10 na base 5 elevado a quem? Elevado ao log de 1 na base 3. Gente, quando nós temos dois logs na situação, a gente tenta ver qual é o mais fácil de resolver, tá? Esse log de 1 na base 3, a gente já falou dele, né? Então, deixa eu botar ele aqui no cantinho. Log de 1 na base 3. Isso vai dar 0. Por quê, pessoal? Porque quando eu estou calculando log, eu estou pensando assim, qual é o expoente que eu faço? 3 elevado a esse expoente dá esse cara aqui, né? É o 0. Então, todo aquele log ali vai ser substituído por 0. Então, eu repito, log de 10 na base 5 elevado a 0. Gente, quanto que é uma base qualquer, um número qualquer elevado a 0? Dá 1, né? Então, a resposta dessa coisa ali é 1. Letra B. Log de 64 na base 64 elevado ao log de 2 na base 3. Qual é o log mais fácil de resolver aqui, pessoal? É o log de 64 na base 64, né? Que dá 1. Realmente, né? 64 elevado a 1 dá 64. Então, 1 elevado ao log de 2 na base 3. Gente, 1 elevado a um número qualquer é 1 mesmo. Eu nem preciso resolver essa coisa aqui. Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Eu até fiz em aula. Quanto que é 1 elevado a 5? Isso é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Que é 1. 1 elevado a 100. Isso é 1 vezes 1, 100 vezes. Que vai dar 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Tá? Vamos calcular a letra C e D, E e F desse lado de cá. Então, 4, letra C. É o log de quem? Do log de 10 elevado a 10. Estou calculando o log desse log em qual base? Na base 10. Tá? Gente, apareceu o expoente na história, a gente dá um peteleco nele. Ele vem para frente. Então, vai lá. Vamos repetir o log de fora. Abre parênteses. O 10 que veio do peteleco está multiplicando o log. E essa base aqui da potência ficou. Pessoal, eu quero que vocês olhem para esse log aqui, ó. Esse. Esse é log de 10. Gente, quanto que é o log de 10? Vou repetir tudo. Log de 10 vezes. Log de 10 na base 10 é 1. Né, gente? Qual é o expoente que eu faço 10 elevado a esse expoente dá o cara daqui? Dá 10. 10 elevado a 1 dá 10. Isso é igual ao log de 10 vezes 1, 10. De novo, ó, log de 10 em qual base? 10. Dá 1. Né? Letra D. 4, letra D. Log de 0,01 vezes o log de 100. Beleza.
Aqui, eu vou chamar esse log aqui, então eu vou calcular separadamente. Log de 0,01, eu vou chamar de x, que eu não sei, e o log de 100, eu vou chamar de y, tá? Mas, gente, o log de 100 é muito fácil, né? Não é que é muito fácil. A gente já consegue resolver ele. Ó, log de 100 na base 10 é 2. Porque se eu fizer 10 elevado a 2, dá igual o cara aqui. Tá vendo, gente? O log é o quê? É o expoente. O log é o expoente, né? Tá vendo? Base elevado a esse cara dá 100. Aí a gente tem que descobrir qual é o expoente que a base elevada a esse expoente dá o logaritmando, tá? Log de 0,01 na base 10 é igual a x. Então, 10 elevado a x é igual a 0,01. Né, gente? Aqui é 10, ó. Quando não põe a base, é 10. 10 elevado ao x é igual a esse cara. Né? A definição de log. Aí agora a gente tenta escrever o lado esquerdo e o lado direito na mesma base. 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100, né, gente? Ó, 2 números depois da vírgula, 2 zeros. O 100 é 10 ao quadrado, certo? E para eu mandar o 10 ao quadrado para cima, é só eu mudar o sinal do expoente dele. Então, ó, conseguimos. O lado esquerdo tem base 10, o lado direito tem base 10. Então, a propriedade fala para gente que o expoente do lado esquerdo, que é x, é igual ao expoente do lado direito, que é menos 2, tá? Então, beleza. Esse log aqui, log de 0,01, nós acabamos de calcular que deu menos 2, vezes o log de 100, que nós vimos que é 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá? Então, a letra D dá menos 4. Letra E. 4, letra E. Log de 1, 4, letra E. Log de 1 na base 3, vezes o log de 20 na base 5. Vamos ver qual log é mais fácil de calcular. É esse daqui, né? Log de 1 na base 3. Dá 0, né, gente? Porque 3 elevado a 0 dá 1, né? Sempre que tem um 1 aqui, então, ó, sempre que tem um 1 aqui, independente da base, vai dar 0, porque qualquer base elevada a 0 dá 1, tá? 0 vezes o log de 20 na base 5. 0 vezes qualquer número dá 0. A gente nem precisou calcular esse segundo log aqui, tá? Então, 4, letra F. Log de 121 na base 11 vezes o log de 169 na base 13. Pessoal, se a gente fatorar o 121, ele é 11 ao quadrado, na base 11. Se a gente fatorar o 169, ele é 13 ao quadrado, na base 13. Tá? Apareceu o expoente, o que a gente faz? Dá peteleco no expoente. Aqui e aqui. Ele vem para frente do log. Então, 2 vezes o log de 11 na base 11, vezes 2 vezes o log de 13 na base 13.
Então, a gente já sabe que log de 11 na base 11 é 1. Então, ficou 2 vezes 1 vezes, aqui também, né? 2 vezes log de 13 na base 13 é 1. 2 vezes 2, 4. Ok? 4, letra F. Fechou? Fechou 4. Número 5. O pH de uma solução indica se ela é ácida, quando o pH é menor do que 7, ou básica, quando o pH é maior do que 7, e é dado pela fórmula. pH é igual a menos o log de H+, em que H+ indica a concentração de íons H+ na solução em mol por litro. Uma solução com concentração de 10 elevado a menos 3 mol por litro de íons H+, é ácida ou básica? Então, ele quer que a gente calcule o pH, né? E ele deu pra gente, o que ele deu pra gente? Ele deu pra gente a concentração. Ele falou, ó, a concentração é 10 elevado a menos 3. Então, a gente tem que substituir aqui no lugar desse colchete aqui, ó. Tá, pessoal? Porque, olha só, igual eu falei em aula, ele deu pra gente uma fórmula. Sempre que ele dá uma fórmula, ele vai falar o que cada coisa da fórmula representa. E depois a gente tem que ver os números que ele deu, o que é o que, tá? Então, ó, ele falou que o pH é menos o log desse colchete de H+. E o colchete de H+ é a concentração. E ele falou que a concentração é 10 elevado a menos 3. Então, vamos calcular o número 5 aqui. Então, o número 5, o pH é igual a menos o log da concentração. E a concentração, ele falou que é 10 elevado a menos 3. Apareceu o expoente, a gente dá um peteleco. Então, esse menos aqui, menos o log, é como se fosse menos 1 vezes o log, né? Aí, agora sim eu dou o peteleco, que é melhor para ficar visível. Menos 1 vezes menos 3 vezes o log, ficou só a base 10 aqui, né? Então, menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo, vezes o log de 10. Quanto que é o log de 10, gente? É 1, né? Porque eu sei que a base invisível aqui é 10, e 10 elevado a 1 dá o próprio 10. Então, 3 vezes 1 deu 3. Então, o pH deu 3. Se o pH dá um número menor do que 7, ela é ácida. Então, é ácida. Dessa solução ali, o pH é ácido, né? Aplicando as propriedades, número 6, aplicando as propriedades estudadas, simplifique ao máximo cada um dos itens a seguir. Beleza, vamos tentar simplificar. Número 6, letra A. Número 6, letra A. Log de 64 vezes 13 na base 2. Pessoal, apareceu multiplicação, a gente aplica a propriedade. Ele fala assim, ó, o log da multiplicação é a soma dos logs. Tá? A base é a mesma, e aí é o log do primeiro e o log do segundo, ok? Então, a multiplicação virou a soma dos logs. Log de 64 na base 2, gente, qual é o expoente que se eu fizer 2 elevado a esse expoente dá 64? 6, né? Mais log de 13 na base 2. Ó, se a gente não viu direto por que o log de 64 na base 2 é 6, não tem problema. A gente faz igual lá no número 1, a gente chama de x e faz 2 elevado a x é igual a 64. Lembra, a base elevada ao cara que está depois do igual
tem que ser igual a esse cara aqui. O 64, se a gente fatorar ele, vai dar 2 elevado a 6. Aí a gente faz bases iguais, expoentes iguais. X igual a 6. Ah lá, botei 6 ali. Gente, log de 13 na base 2. Vamos tentar calcular o log de 13 na base 2. Isso é igual a um x. 2 elevado a x tem que ser igual a 13. Pessoal, 13 é um número primo, ele não dá para ser fatorado, né? A fatoração dele é 13 é igual a 13 vezes 1. Não dá para quebrar o 13. Então, não dá para eu escrever o 13 como uma potência de base 2, tá? Então, não tem como eu sair daqui. Então, eu deixo representado. Não coloco nenhum número no log. Então, a resposta é 6 mais log de 13 na base 2. Não dá para a gente quebrar mais nada. Letra B. Log de 2 vezes 3 na base raiz de 2. Log de 2 vezes 3 na base raiz de 2. Então, ficou multiplicação no log vai virar soma dos logs. Log do primeiro na base, mais o log do segundo na base. Beleza, vamos fazer separadamente. Vamos fazer primeiro o log de 2 na base raiz de 2. Vou chamar de x. Raiz de 2 elevado a x, igual a gente fez lá no número 1, tem que ser igual a 2. Aí agora a gente tenta escrever o lado esquerdo e o lado direito na mesma base. Então vai ficar 2 elevado. Apareceu radical na história, a gente aplica a propriedade do sol. 2 elevado a meio, tudo isso elevado a x é igual a 2. Então, apareceu 2 expoentes, a gente aplica potência de potência. 2 elevado a x sobre 2, né, pessoal? Ó, meio vezes x, 1 vezes x dá x, 2 vezes 1 dá 2, né? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. X sobre 2. Isso é igual a 2. Ah lá, conseguimos escrever as bases do lado esquerdo igual à base do lado direito. Então, podemos falar que os expoentes são iguais. O 2 está dividindo x, ele vai para o outro lado multiplicando. X é igual a 2. Tá? Então, esse primeiro log aqui todo, ele é igual a 2. Mais o log de 3 na base raiz de 2. Vamos calcular ele separadamente. Log de 3 na base raiz de 2 é igual a 1x. Pela definição, raiz de 2 elevado a x tem que ser igual a 3. Pessoal, tem algum jeito de eu escrever o 3 como potência de base 2? Não tem, né? 3 é um número primo. A fatoração dele é 1 vezes 3. Tá? Então, igual aconteceu ali na letra A, a gente só deixa representado assim. Então, 6, letra C. 6, letra C, é o log de 13 vezes 3 na base 3. Então, apareceu multiplicação, a gente aplica a propriedade. Então, vai ficar o log do primeiro na base, mais o log do segundo na base. Log de 13 na base 3, a gente não vai conseguir, né? Mas vamos tentar calcular ele aqui. Log de 13 na base 3. Se eu chamo de x. Então, ficou 3 elevado a x é igual a 13. Não tem como escrever o 13 como potência de base 3. Então, a gente vai deixar esse cara representado.
Mas esse cara aqui, log de 3 na base 3, a gente sabe resolver. Quanto que dá, gente? Vai dar 1, né? 3 elevado a 1 dá 3, né? Então, essa é a resposta da letra C. Letra D. Log de 1 sobre 16 elevado a 9 na base 1 quarto. Log de 1 sobre 16 elevado a 9 na base 1 quarto. Apareceu o expoente, a gente já dá um peteleco nele, para não atrapalhar a gente. Tá? Tem várias maneiras de a gente fazer esse. Eu vou fazer de duas maneiras que eu pensei aqui, tá? Então, vamos lá para maneira 1. Então, maneira 1. A gente usa a definição. Então, a gente vem aqui num canto e calcula o log de 1 sobre 16 na base 1 quarto. Chamo isso de x. Então, fica 1 quarto elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 16. Né? Gente, aí, 1 quarto elevado a quanto dá 1 sobre 16? Elevado a 2, né? Porque, ó, 1 quarto elevado a 2 é 1 elevado a 2 sobre 4 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, 4 elevado a 2 é 16, tá? Então, o x, né, é 2. 1 quarto elevado a 2 dá 1 sobre 16. Então, isso é 9 vezes 2, que dá 18. Tá? Então, é só ver qual é o expoente que eu faço 1 quarto elevado a esse expoente que dá 1 sobre 16. Beleza. A maneira 2, ela é mais trabalhosa. Então, nós estávamos ali com 9 vezes o log, né, depois de dar o peteleco, na base 1 quarto. O que eu pensei foi o seguinte, apareceu divisão, né? Apareceu divisão, a gente aplica a propriedade da divisão, que o log da divisão vai ficar a diferença dos logs. Vai ser o log do primeiro, do de cima, né? Na base, menos o log do segundo na base. Não pode esquecer, a base é a mesma. Concordam? E o 9 está multiplicando essa galera toda, porque essa galera toda é esse log aqui do lado esquerdo. Então, ficou 9, que multiplica. Log de 1 na base 1 quarto é 0. Nós vimos isso. 1 quarto elevado a 0 dá 1, né? Sempre que tem um 1 aqui no lugar do logaritmando, o log vai ser 0. Menos log de 16 na base 1 quarto. Vamos calcular esse log de 16 na base 1 quarto aqui no canto. Log de 16 na base 1 quarto é igual a x. Então, a gente aplica a definição. 1 quarto elevado a x é igual a 16. Tá? 16 é 4 elevado a 2. 1 sobre 4 é 4 elevado a menos 1. Ainda tem o x ali. Tá? Potência de potência, repete a base 4 e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes x menos x, que é igual a 4 elevado a 2. Gente, ó, bases iguais, expoentes iguais. Multiplica por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa,
x é igual a menos 2. Então, o log é menos 2. Esse menos é da expressão. O log é menos 2. Então, ficou 9, que multiplica 0, menos com menos dá mais. 9, que multiplica. Quanto que é 0 mais 2? É 2. E 9 vezes 2 é 18. Assim como tinha dado da maneira 1. Tá? Então, a gente pode escolher aí. Também tinha outro jeito de fazer. Essa foi a letra D. Letra E. Log de 1 sobre 10 elevado a 19. Então, é o 6, letra E. Log de 1 sobre 10 elevado a 19. Tá. Então, a gente dá o peteleco no 19. Então, vai ficar 19 vezes log de 1 sobre 10. Aí, vou fazer tipo da... ó. Dá para fazer de dois jeitos de novo. 19 vezes o log 1 sobre 10 não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1? Apareceu outro expoente aqui, tá vendo? Eu dou peteleco nele de novo. 19 vezes menos 1 vezes log. Quem ficou lá? Ficou esse 10 aqui. Tá? 19 vezes menos 1 dá menos 19. Vezes o log de 10. Log de 10 dá 1, né? Log de 10 na base 10 dá 1. Menos 19. Ó, log pode dar número negativo, tá, gente? Pode dar número negativo, pode dar fração. Não tem problema. Vamos ver a maneira 2. Então, eu dei o peteleco. E aí ficou log de 1 sobre 10. E aí aqui eu aplico a propriedade da divisão. Que é quando aparece divisão, né, quando aparece fração no log, no logaritmando, isso é o log do primeiro menos o log do segundo. Então fica 19 vezes log de 1 é 0, menos log de 10 é 1. 19 vezes 0 menos 1 é menos 1. 19 vezes menos 1 é menos 19. Tá, pessoal? Lembrando que aqui eu usei duas propriedades. Eu usei a propriedade que log de 1 em qualquer base é 0, porque qualquer base elevado a 0 dá igual a 1. E eu também usei a propriedade que log de b na base b dá 1. Né? Log de 10 na base 10 dá 1. Porque qualquer número elevado a 1 dá ele próprio. Tá? Log de 26 sobre 32 na base meio. Deixa eu ver onde que eu vou botar isso. Aqui. 6, letra F. Log de 26 sobre 32 na base meio. Deixa eu ver se é isso rapidamente. 26 sobre 32 na base meio. 26 sobre 32 na base meio. Beleza. Apareceu a divisão, a gente aplica a propriedade da divisão, que vai ficar o log do primeiro na base, menos o log do segundo na base. Ok? Ok. 26, né? Logo eu já penso, 26 eu posso quebrar como uma potência de base meio ou base 2, né? Porque o meio
eu sei que eu vou acabar fazendo ele virar 2 elevado a menos 1, né? E, gente, 26 não tem como ser escrito como base 2, né? Porque a fatoração do 26 vai ser 2 vezes 13. Tá? Aí, o que acontece? Se eu colocar aqui no lugar do 26 2 vezes 13, eu sei que o log da multiplicação vira a soma dos logs. Então, eu vou ter separadamente o log de 2 na base meio, mais o log de 3 na base meio. 13 na base meio, né? E 13 eu sei que é primo, não vai poder quebrar, eu vou deixar representado. Mas o log de 2 na base meio dá para eu calcular, porque aqui aparece 2 e a gente já falou que o meio é 2 elevado a menos 1. Tá? Então, eu vou acabar quebrando 26 como 2 vezes 13. Menos esse log de 32 na base meio vai dar para eu calcular, porque 32 é 2 à quinta, né? Na base meio. Então, base 2 aqui, dá para eu calcular. Beleza. Então, vamos aplicar a propriedade. Log de 2 vezes 13, isso é log do primeiro na base, mais o log do segundo na base. Menos, vou dar o peteleco no 5, porque é um expoente, log de 2 na base meio. Que a gente já até calculou, né? Mas vamos lá. Eu calculo de novo. Vou calcular aqui. Log de 2 na base meio. Vou chamar de x. Então, meio elevado a x tem que ser igual a 2, né? Meio elevado a x tem que ser igual a 2. Meio, gente, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Isso tudo elevado a x igual a 2. Certo? Então, ficou 2 elevado a menos x é igual a 2. Conseguimos escrever bases iguais, a gente escreve expoentes iguais. Menos x igual a 1, vou multiplicar por menos 1 porque a letra está negativa, x igual a menos 1. Então, log de 2 na base meio é menos 1, mais log de 13 na base meio, não tem como eu calcular, menos 5 vezes o log de 2 na base meio é menos 1. Tá? Então, aqui ficou. Deixa eu chegar um pouco para o lado. Menos 1 mais log de 13 na base meio. 5 vezes 1 dá 5, menos com menos dá mais. Menos 1 mais 5 dá 4, mais log de 13 na base meio, tá? Então, essa foi a 6, letra F. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos. Tá, dá para calcular rapidamente a 7. 7. Utilizando as propriedades dos logaritmos, determine o valor de A. Log de 30 mais log de 7 menos log de 21. Log de 30 mais log de 7, acho que dá para fazer aqui embaixo. Então, 7. Letra A, log de 30 mais log de 7 menos log de 21. Beleza. A base é 10, né? A base é 10. A gente pode botar aqui para a gente tentar ver. 30 é 3 vezes 10. Beleza.
Eu posso quebrar o 3 vezes 10 como log da soma. Vai aparecer log de 3 mais log de 10. O 7 não dá para quebrar. E o 21 dá para eu quebrar como 3 vezes 7. Então, vamos fazer isso. Ó, log de 30. 30 é 3 vezes 10, na base 10. Mais log de 7 na base 10, que não dá para eu quebrar. Menos o log de 21. 21 é 3 vezes 7, na base 10. Então, A é igual ao log do primeiro. Aqui, gente, ó, esse log aqui da multiplicação, ele vai virar a soma dos logs. Vai virar o log do primeiro na base, mais o log do segundo na base. Tá? Então, esse log virou esses dois logs. Mais o log de 7 na base 10, só repetir. Menos esse log aqui da multiplicação vai virar a soma dos logs. Ou seja, vai virar 2 logs também. Então, eu vou botar aqui um parênteses para eu lembrar que esse menos está na frente desse log todo. Então, isso é o log do primeiro na base, menos mais o log do segundo na base. Certo, gente? Então, A é igual. Log de 3 na base 10 não tem como eu calcular. Log de 10 na base 10 é 1. Mais log de 7 na base 10 não tem como eu calcular. Menos log de 3 na base 10. Menos log de 7 na base 10. E vai dar para eu cortar um monte de coisa, ó. Posso cortar o log de 3 na base 10 com esse menos log de 3 na base 10. Posso cortar esse log de 7 na base 10 com menos log de 7 na base 10 e só sobrou 1. A igual a 1. Tá? Letra B. Log de 100 na base 2 menos log de 25 na base 2. Log, o A, né? A é igual a log de 100 na base 2 menos log de 25 na base 2. Gente, quando tem diferença de logs, eu sei que isso é a divisão dos logs, né? Ou seja, a propriedade é no caminho inverso. Né? A gente já usou que a divisão dos logs é a diferença. A divisão, o log da divisão é a diferença dos logs. Aqui a gente usou que a diferença dos logs é o log da divisão, tá? Então, isso é o log de 100 dividido por 25, que é 4. Gente, log de 4 na base 2 é 2, né? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Essa foi a maneira 1. Vamos fazer uma maneira 2. Vamos ver. A gente pode quebrar o 100, né? A gente pode quebrar o 100 assim, ó. Log de 4 vezes 25. Porque 100 é 4 vezes 25. Tá? Agora, por que eu quebrei assim, né? Qual foi o meu pensamento? 4 é potência de base 2. Beleza. 25 eu vou poder cortar com esse daqui, com esse outro log. Então, ó, o log da multiplicação é a soma dos logs. Virou o log do primeiro na base, mais o log do segundo na base, menos esse cara aqui, ó. Vou só repetir. Viu? Vou poder cortar. E log de 4 na base 2 é 2. Tá? Então, deixa eu ver. Tá faltando a 8 e a 9, né? Eu vou fazer isso num próximo vídeo.
tá? Espero que tenham entendido e até a próxima.